gente, tudo bem? Finalmente saiu a pesquisa OD de São Paulo, pesquisa Origem e Destino de 2017. Eu estava aguardando ansiosamente por essa pesquisa. Bom, eu resolvi fazer uma série de vídeos para explicar algumas coisas essenciais que a gente não pode deixar de saber quando estiver tratando com a OD. Vamos lá? Bom, a primeira coisa que eu queria falar, para quem não é de São Paulo, é que você pode ver esse vídeo porque todas as pesquisas do país, exceto Recife, têm a estrutura muito parecida com a pesquisa OD de São Paulo. Então, apesar de eu estar aqui falando dessa nova pesquisa que saiu, você pode usar essa pesquisa para diversas outras cidades do país, inclusive a pesquisa do Distrito Federal, que saiu recentemente, que tem uma base de dados muito parecida com essa. No vídeo de hoje eu quero falar para vocês sobre a estrutura do banco de dados. Sabendo a estrutura, você vai conseguir entender melhor como ela funciona. Como eu disse no vídeo de introdução à pesquisa Origem e Destino, eu falei para vocês lerem o layout, como é que ele funcionava, quais eram a descrição das variáveis, mas a gente não se aprofundou lá. Bom, o que você tem que saber é que o banco de dados, ele é um banco de dados de viagens, mas também tem informações de pessoas, de famílias e de domicílios. Então, quando você está tentando fazer análises em relação às pessoas que viajam ou como são as características dos domicílios, você precisa, de alguma forma, selecionar apenas uma linha do domicílio ou uma linha da pessoa. Então, vamos lá. A base começa com as informações de domicílio. Essa é a pesquisa domiciliar. A pesquisa Origem e Destino de São Paulo também conta com a pesquisa da linha de contorno. Então, como essa pesquisa é a pesquisa domiciliar, a amostra ela é feita com base nos domicílios. Então, a base começa dos domicílios. E aí, a gente tem uma variável que vai identificar o domicílio, uma codificação desse domicílio, ID underline DOM, e depois dela a gente tem o FDOM e o FEDOM. Todas as variáveis que começam com F e ela vai se repetir depois para a família e para a pessoa, este F é de first, é para marcar o primeiro registro desse domicílio na base de dados. Na verdade, a gente não precisa se preocupar necessariamente se é o primeiro registro da base, porque essas informações vão se repetir nessas linhas dessas linhas das viagens. Então, assim, para todas as viagens desse domicílio, esta variável, os dados contidos aí vão ser os mesmos. Então, para selecionar uma linha só de domicílios, a gente vai no filtro e coloca FDOM igual a 1. Então, repetindo, uma variável de 0 a 1 e você seleciona a 1. Assim você vai estar trabalhando com este filtro com a base de domicílio. Neste caso, você tem do lado o FEDOM. FE significa fator de expansão e ele vai se repetir para a família, para a pessoa e para a viagem. O fator de expansão é o fator que pondera as viagens da base para se chegar ao número total de domicílios. Então, se você selecionar aí FDOM igual a 1 e somar os fatores de expansão, você vai chegar ao número de domicílios da base da pesquisa, que são os domicílios da região metropolitana de São Paulo. Então, uma boa forma de saber se está sabendo lidar com a base de dados, está entendendo a estrutura, pegue esse número de domicílios e veja se bate com o resultado que está lá no relatório síntese, aquele relatório que o metrô de São Paulo solta com os resultados. Então, todas as variáveis que estão entre o ID DOM e o ID FAM, que é o de família, você vai usar o fator de expansão de domicílios. Aí depois, nesse segundo nível da tabela, vem as famílias. O domicílio é um endereço, tá? Do que veio da base do IBGE. Pode ser que você tenha domicílios com mais de uma família, que é o que acontece em casos de cortiços, por exemplo. Então você tem mais de uma família em um domicílio. E aí, para trabalhar com família, é a mesma lógica. Importante, o ID FAM, se você começar a olhar o valor do dado, você vai ver que é uma codificação que contém o código do domicílio. Então, sabendo usar esses códigos, você sabe para cada domicílio qual a família que ele se refere, ou para cada família a qual domicílio ela se refere. Então, para trabalhar com famílias nessa base de dados, você tem que selecionar o F família igual a 1 e usar os fatores de expansão da família. E todos os dados que vêm até o ID pessoa
são dados referentes à família e eles vão se repetir na base em relação às famílias. Mesma lógica para as pessoas. Você seleciona o F pessoa igual a 1 e trabalha com o FE pessoa. E depois as pessoas vêm as viagens, que aí sim tem o banco de dados para elas. Então, as viagens não tem um F viagens, porque o banco é de viagens. Então, o dado de viagens não se repete na estrutura. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, obrigada por me acompanhar até aqui e não perca, os próximos vídeos vão ser sobre modos de viagem, o que é modo e o que é modo principal.